no coração selvagem da Austrália, onde os predadores espreitam e a linha entre a vida e a morte se confunde, um homem dançava diariamente com o perigo e, de alguma forma, sempre conseguia sair vivo, até que um dia não foi assim. Com seus shorts caqui e seu entusiasmo contagiante, Steve Irwin mudou a maneira como milhões de pessoas percebiam o reino animal. Mas por trás dos slogans e encontros audaciosos, escondia-se uma missão profunda que sobreviveria ao próprio homem. Vida e o legado extraordinários de Steve Irwin, o caçador de crocodilos, que levava este homem aparentemente destemido a arriscar sua vida todos os dias, entre os predadores mais perigosos do mundo. E será que seu trágico fim foi realmente o acidente que parecia ser? Fique conosco enquanto revelamos a história não contada por trás da lenda vestida de caqui, que mudou para sempre a forma como o mundo vê a vida selvagem. Muito antes de se tornar uma sensação internacional, Stephen Robert Irwin era apenas uma criança com uma paixão em comum. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Agora, vamos começar. Steve Irwin, do bush australiano à fama mundial e ao legado duradouro. Nascido em 22 de fevereiro de 1962 em Essendon, Victoria, Austrália, Steve Irwin mergulhou no mundo da vida selvagem desde os primeiros dias de sua infância. Seus pais, Bob e Lynn Irwin, eram biólogos e conservacionistas apaixonados, fundadores em 1960 do Viváqua Reptile Park, que décadas depois evoluiria para o mundialmente famoso Australia Zoo. Desde cedo, Steve demonstrou uma curiosidade insaciável e coragem incomum, características que moldariam sua trajetória como um dos mais reconhecidos conservacionistas do planeta. Aos 6 anos, Steve recebeu de seu pai um presente que mudaria sua vida: uma Python Scrub de 13,6 metros. Enquanto crianças comuns brincavam com brinquedos, ele aprendia a lidar com répteis perigosos, desenvolvendo habilidades de leitura de comportamento animal, que mais tarde salvariam sua vida em diversas ocasiões. Aos 9 anos, já auxiliava seu pai no manejo de crocodilos, combinando paciência, técnica e destreza física. Crescendo no bush australiano, Steve passou incontáveis horas em ambientes naturais, explorando rios, pântanos e florestas, aprendendo a interpretar sinais sutis e que desenvolver uma intuição quase sobrenatural sobre o comportamento dos animais, uma habilidade que se tornaria sua marca registrada. O trabalho da família Irwin enfatizava a conservação prática. Ao contrário de abordagens mais agressivas, o pai de Steve acreditava em realocar crocodilos que se aproximassem de áreas humanas, em vez de matá-los. Essa filosofia moldou profundamente a visão de Steve sobre a coexistência entre humanos e animais. Ele aprendeu que respeitar a natureza e minimizar conflitos era essencial para proteger espécies ameaçadas e garantir a segurança humana. Durante a adolescência, Steve passou longos períodos sozinho na natureza. Cada expedição exigia atenção extrema e coragem, pois um único passo em falso diante de um crocodilo territorial podia ser fatal. Entretanto, ele prosperava nesse ambiente, aprimorando sua habilidade de prever movimentos e comportamentos de animais, desenvolvendo uma conexão única com a vida selvagem. Essas experiências formaram a base para a confiança e ousadia que o público viria a conhecer. Em 1991, sua vida mudou novamente quando Terry Raines, naturalista americana de Eugene, Oregon, visitou o parque da família. Fascinada pelo carisma e pela paixão genuína de Steve pela conservação, Terry se conectou imediatamente com ele. O casal se casou em poucos meses, e em vez de uma lua de mel convencional, passou os primeiros meses capturando e estudando crocodilos juntos, consolidando uma parceria que revolucionaria a forma de pensar a conservação de animais selvagens. Juntos, Steve e Terry combinaram conhecimento prático e habilidades administrativas, transformando o Parque da Família em um centro internacional de conservação. A união de sua expertise prática com a visão estratégica de Terry permitiu que expandissem programas de resgate, educação e pesquisa científica, criando oportunidades para educar o público global sobre a importância de proteger espécies ameaçadas. A carreira televisiva de Steve Irwin começou com o programa The Crocodile Hunter, transmitido internacionalmente. Nele, ele apresentava animais perigosos com uma abordagem única, divertida, educativa e emocionante. Steve mostrava o respeito e o cuidado que tinha pelos animais, ao mesmo tempo em que mantinha o suspense e a aventura. Milhões de espectadores em todo o mundo se encantaram com sua habilidade de lidar com crocodilos, cobras e outras criaturas perigosas de maneira segura, apaixonada e carismática. O programa também transmitia uma mensagem crucial: cada espécie tem seu papel no ecossistema e a conservação é uma responsabilidade de todos. Além de seu trabalho na televisão, Steve Irwin contribuiu significativamente para a ciência. Ele participou de programas de monitoramento e resgate de crocodilos, coletando dados valiosos sobre comportamento, reprodução e hábitos dessas espécies.
Seu trabalho prático ajudou a orientar políticas de conservação e forneceu informações essenciais para proteger animais ameaçados sem prejudicar os humanos. Além disso, uma tartaruga recém-descoberta foi nomeada Elseia Irwini em sua homenagem, reconhecimento à sua contribuição científica. Em 2002, Steve e Terry fundaram a Wildlife Warriors, organização que opera globalmente em projetos de conservação, incluindo proteção de tigres em Sumatra e santuários de elefantes na Índia. A organização promove educação ambiental, incentivo à preservação e treinamento de novas gerações de conservacionistas, garantindo que a mensagem de Steve continue viva. A Wildlife Warriors exemplifica a filosofia de Steve: proteger ecossistemas inteiros e inspirar ação global, não apenas salvar animais isoladamente. Steve Irwin também deixou um impacto duradouro na educação ambiental. Ele enfatizava a importância de ensinar crianças e adultos a respeitar e compreender a vida selvagem. Seus métodos incluíam demonstrações práticas, interações seguras com animais e narrativas envolventes que conectavam o público emocionalmente com a natureza. Sua abordagem não apenas educava, mas também inspirava mudanças de comportamento, promovendo práticas de conservação mais conscientes em todo o mundo. Mesmo após sua morte em 2015, durante a gravação de um documentário em que sofreu um acidente fatal com uma arraia, o legado de Steve Irwin permanece poderoso. Seus filhos, Robert e Gracie, continuam seu trabalho, enquanto Terry mantém a administração do Australia Zoo e lidera a Wildlife Warriors. A influência de Steve é sentida globalmente. Métodos de conservação adotados internacionalmente, programas educativos inspirados em sua abordagem e milhões de pessoas motivadas a agir em defesa da vida selvagem. A vida de Steve Irwin representa coragem, paixão e dedicação incomparáveis. Do presente de uma Python ao crescimento no bush australiano, do encontro com Terry à fama mundial e a criação de instituições de conservação, sua trajetória demonstra que uma pessoa movida por amor e respeito pelos animais pode transformar o mundo. O espírito de Steve Irwin continua vivo em sua família, em suas organizações e em milhões de corações que ele inspirou a proteger e respeitar a vida selvagem, provando que sua mensagem de conservação é tão vital hoje quanto era durante sua vida. Dos primeiros anos de casamento à fama mundial. Os primeiros anos de casamento de Steve e Terry Irwin foram marcados por dedicação absoluta à vida selvagem e por um esforço incansável para expandir o legado da família. Diferente de muitos recém-casados que sonhavam com conforto e viagens luxuosas, eles optaram por viver em um pequeno apartamento dentro do terreno do zoológico da família, localizado em Queensland, Austrália. Cada dólar que entrava era investido na expansão das instalações, no aprimoramento dos recintos e na melhoria do cuidado com os animais, garantindo que cada criatura tivesse um ambiente próximo ao natural e seguro. O trabalho de conservação nunca ficou de lado. Steve continuava atuando no programa de manejo de crocodilos da Costa Leste, frequentemente levando Terry junto nas realocações arriscadas desses animais. Transportar crocodilos enormes para longe de áreas habitadas era uma tarefa perigosa, mas essencial para proteger tanto as comunidades locais quanto os próprios animais. Nessas operações, Terry aprendeu rapidamente a lidar com a logística, os riscos e a imprevisibilidade de répteis que poderiam causar ferimentos graves ou até a morte. A confiança mútua desenvolvida nessas experiências profundas fortalecia não apenas o casamento, mas também a determinação de ambos em proteger a fauna australiana. O caminho de Steve rumo à fama internacional começou quase por acaso. O produtor de cinema John Stanton estava em busca de animais para comerciais e visitou o zoológico dos Irwin. Em 1990, surgiu uma oportunidade inusitada. Um comercial de cerveja precisava de alguém capaz de retirar uma lata de cerveja das mandíbulas de um crocodilo vivo. Steve, destemido e experiente, se ofereceu voluntariamente. Esse episódio marcou o início de uma relação profissional e pessoal que levaria Steve para além das fronteiras da Austrália. Reconhecendo o talento e carisma natural de Steve diante das câmeras, Bob Irwin deu ao filho uma câmera de vídeo. Steve começou a documentar suas aventuras na natureza, explicando e demonstrando interações com animais perigosos enquanto falava diretamente para a lente. Não se tratava apenas de entretenimento, era uma forma de comunicação genuína, que transmitia paixão, conhecimento e respeito pelo mundo selvagem. Suas gravações iniciais impressionaram Stanton, que percebeu que havia algo único na forma como Steve conectava aprendizado e adrenalina, tornando cada episódio uma experiência educativa e emocionante. Essas gravações culminaram na criação do programa The Crocodile Hunter, que estreou na televisão australiana em 1996. Pouco tempo depois, o programa foi adquirido pelo Animal Planet, ainda um canal em crescimento com apenas 200 mil assinantes. A chegada de Steve ao canal revolucionou a audiência. Rapidamente, milhões de pessoas se tornaram espectadores fiéis. E a popularidade de The Crocodile Hunter ajudou o Animal Planet a crescer para mais de 7 milhões de assinantes, atingindo 76 milhões de lares em 2002.
Executivos da rede admitiram que grande parte desse crescimento se devia exclusivamente à personalidade e ao estilo único de Steve, que combinava coragem, carisma e profundo conhecimento sobre os animais. Com a fama, vieram também os riscos. Cada episódio mostrava Steve próximo de serpentes venenosas, crocodilos gigantes e outros predadores que poderiam matá-lo em segundos. Apesar disso, ele nunca buscava a fama pelo perigo em si. Cada ação era motivada por educação e conservação. Seu objetivo era fazer o público entender que esses animais não eram monstros, mas partes essenciais do ecossistema, merecendo respeito e proteção. Cada salto em direção a um crocodilo ou cada aproximação de uma cobra venenosa era uma forma de transmitir essa mensagem de forma impactante. O formato do programa evoluiu rapidamente. De documentar o transporte de crocodilos e a rotina no zoológico, Steve passou a explorar habitats de todo o mundo, levando o público a florestas tropicais, desertos, rios e oceanos. A ousadia nas filmagens, combinada à explicação detalhada do comportamento animal, fazia com que milhões de pessoas aprendessem e se emocionassem simultaneamente. O bordão "Crikey", característico de Steve, se tornou um ícone mundial, símbolo de seu entusiasmo contagiante. Por trás do entretenimento, Steve mantinha um compromisso firme com a conservação. Ele investia diretamente os ganhos do programa em projetos de proteção ambiental. Cada dólar recebido era destinado à aquisição de terras para a preservação de habitats naturais, criação de reservas e proteção de espécies ameaçadas. Ele mesmo afirmava: "Eu quero salvar o mundo. Dinheiro é ótimo, nunca é demais. E sabem o que faço com ele? Compro áreas selvagens. Cada centavo que ganho vai para a conservação da natureza." Seguindo essa filosofia, Steve e Terry compraram milhares de hectares de terra em Queensland, transformando-os em reservas naturais que protegem crocodilos, cangurus, coalas e centenas de outras espécies. Além disso, investiram em educação ambiental, oferecendo programas para escolas e visitantes internacionais, mostrando que a preservação da fauna e flora não era apenas responsabilidade dos cientistas, mas de toda a sociedade. O casal também expandiu o zoológico da família, transformando-o em um centro internacional de conservação, reconhecido por práticas inovadoras e pelo cuidado excepcional com os animais. Terry, com habilidades administrativas e visão estratégica, complementava o conhecimento enciclopédico de Steve sobre a vida selvagem. Juntos, criaram uma equipe globalmente respeitada, que inspirava não apenas o público, mas também outros conservacionistas a adotarem métodos humanizados e seguros de manejo de animais selvagens. Mesmo diante de desafios diários, que incluíam acidentes, ataques de animais ou simplesmente o desgaste físico e emocional do trabalho, Steve nunca perdeu a energia ou a paixão. Ele via a televisão como uma ferramenta para educar, e cada episódio de The Crocodile Hunter era cuidadosamente planejado para entreter e ensinar. O público aprendia sobre o comportamento animal, a importância dos ecossistemas e o impacto do ser humano sobre o meio ambiente. Tudo isso embalado com adrenalina e momentos de humor. A influência de Steve Irwin transcendeu a televisão. Ele não era apenas uma celebridade, mas um embaixador global da conservação, capaz de motivar milhões a se preocuparem com a vida selvagem e aí adotarem práticas conscientes. Seu entusiasmo, coragem e compromisso com a natureza mudaram para sempre a forma como o mundo vê os animais, mostrando que é possível unir entretenimento e proteção ambiental de maneira inspiradora. Em 2002, fundou junto a Terry a Wildlife Warriors Worldwide, uma organização que acabaria atuando em 4 continentes. Mas enquanto sua popularidade pública crescia, Steve travava uma guerra nas sombras que a maioria dos espectadores nunca suspeitava, contra caçadores ilegais, destruição de habitats e interesses poderosos que viam predadores superiores apenas como mercadoria. Sob sua liderança, o zoológico da Austrália se expandiu dramaticamente, com um investimento de 40 milhões de dólares, que criou uma instalação de classe mundial, incluindo um hospital para a vida selvagem. Após o nascimento de Bindi, em 1998, sua missão ganhou uma nova urgência. Ele não apenas resgatava animais, mas os resgatava para as futuras gerações. As batalhas mais intensas de Steve concentravam-se em predadores de topo, como os crocodilos, que nos anos 70 quase haviam desaparecido devido à caça por suas peles. Quando descobriu que empresas criavam tigres por seus órgãos genitais, ursos por suas vias biliares e crocodilos por suas peles, sob o pretexto de uso sustentável, Steve lançou um feroz ataque público, chamando-os de nazistas da vida selvagem e atraindo forte oposição da comunidade científica. Sua influência alcançou alturas surpreendentes quando o Território do Norte propôs permitir a caça de troféus de crocodilos. A oposição de Steve frustrou o plano sozinho. O ministro do Meio Ambiente admitiu que a decisão foi influenciada por Steve, enquanto críticos afirmavam que o governo apenas temia uma batalha de relações públicas com o popular conservacionista.
No entanto, os métodos pouco convencionais de Steve às vezes causavam problemas. Em 2004, houve indignação mundial quando ele segurou seu filho de 1 mês enquanto alimentava um crocodilo. As autoridades de bem-estar infantil iniciaram investigações, mas não houve acusações. Steve permaneceu desafiador. Seria considerado um mau pai se eu não ensinasse meus filhos a lidar com crocodilos. Seu estilo de filmar animais selvagens perseguindo-os e provocando reações recebeu críticas dos tradicionalistas. Mas por trás desse estilo aparentemente caótico, havia uma estratégia bem pensada. Como explicou Steve à escritora científica Sarah Simpson, isso os entusiasma, o que me ajuda a ensiná-los. Se conseguimos empolgar as pessoas com os animais, será muito mais fácil salvá-los. Um biólogo especializado em venenos que trabalhou com Steve relatou uma conversa reveladora. Steve reconheceu que as pessoas o consideravam um completo idiota, mas explicou que, uma vez captada a atenção dos espectadores, podia ensinar qualquer coisa e eles lembrariam. Apesar de sua performance teatral diante das câmeras, colegas descreviam Steve como alguém com uma conexão quase sobrenatural com os animais. Ele podia ler a linguagem corporal deles com precisão inquietante e estava obcecado em minimizar seu estresse durante as filmagens. Quando começou 2006, havia sinais sutis de que Steve refletia sobre sua própria mortalidade. Em uma entrevista de 2001, ele já havia expressado preocupações sobre não deixar um pai para sua filha Bindi, caso algo lhe acontecesse. Essa consciência do risco parecia intensificar-se à medida que sua família crescia. No início de 2006, John Stinton, gerente e amigo próximo de Steve, teve um pressentimento inquietante. No começo deste ano, tive a premonição de que este seria meu último ano, revelou mais tarde. Era tão forte que fiz um testamento pela primeira vez na vida. Embora Stinton inicialmente pensasse que a premonição se referia à sua própria morte, com o tempo parecia prever o trágico fim de Steve. Apesar da apreensão, a produção de vários projetos continuou, incluindo Ocean's Deadliest, uma documentação para o Discovery Channel. Steve também enfrentava desafios físicos. Ele havia quebrado o pescoço quando um grande poste de cerca caiu sobre sua cabeça enquanto trabalhava em sua propriedade de conservação. Durante a gravação de uma ação de captura e realocação de crocodilos, que envolvia toda a família, ele dependia muito da equipe para levantar objetos pesados devido à lesão no pescoço. Após essa sessão de filmagem, Steve pronunciou o que Stanton mais tarde descreveu como um discurso de despedida, agradecendo à equipe pelo apoio durante sua recuperação. "Vocês são realmente bons. Cuidaram de tudo para que eu não tivesse que levantar nada muito pesado. Meu pescoço ainda incomoda, mas isso é pequeno perto da bondade que sinto no coração depois deste mês." Essas palavras ficaram gravadas na memória da equipe. Havia algo incomumente cordial no tom de Steve, uma intensidade que parecia mais uma despedida do que um simples agradecimento. Alguns trocaram olhares silenciosos, mas não disseram nada. Naquele momento parecia um dia como outro qualquer, mas mais tarde todos lembrariam que era mais do que isso, porque apenas alguns dias depois, tudo mudou. A equipe continuou sem saber do que estava por vir. O dia 4 de setembro de 2006 começou para Steve Irwin, como tantos outros, com a equipe de câmeras subaquáticas, o orvalho de sal no ar e a emoção de mais um encontro próximo. Mas, sob a superfície, algo não parecia certo. O céu estava nublado e a água incomumente turva. Os tubarões que esperavam filmar não estavam por perto, como se o próprio oceano quisesse avisá-los para voltarem atrás. A produção principal de Ocean's Deadliest foi pausada, devido às más condições de visibilidade e ao tempo ruim, mas Steve detestava desperdiçar tempo. "Vamos fazer algo para o programa da Bindi", propôs. Foi uma decisão espontânea, do tipo que ele costumava tomar, mas desta vez mudaria tudo. Ele e o cinegrafista Justin Lyons deixaram o barco principal, Croc 1, em um pequeno bote inflável para procurar animais adequados. A água ao redor do Bad Reef era rasa e turva, chegando em alguns pontos até a cintura, com visibilidade instável, devido às condições de tempestade no início da semana. Após uma breve busca, encontraram uma grande arraia de aproximadamente 2,4 metros de largura, deslizando suavemente sobre o fundo arenoso do mar. A seguir, a perseguiram brevemente com o bote, na esperança de captar imagens naturais. Depois, tanto Steve quanto Justin entraram na água e se posicionaram de cada lado da arraia, de modo que ela ficasse entre eles. O plano era filmá-la enquanto nadava para longe da câmera, uma gravação que Steve já havia feito inúmeras vezes antes. As arraias, membros da família dos peixes cartilaginosos, estreitamente relacionadas aos tubarões, são animais geralmente pacíficos e solitários. Frequentemente se enterram na areia para descansar e se alimentar de moluscos, crustáceos e peixes pequenos. Embora possuam uma ou mais espinhas venenosas na cauda, usadas exclusivamente para defesa, raramente são agressivas com humanos.
Ataques mortais são extremamente raros. Em todo o mundo, há menos de um punhado de casos documentados. Steve, com décadas de experiência lidando com a vida marinha, provavelmente se sentia seguro ao lidar com o animal, mas o que aconteceu em seguida foi ao mesmo tempo chocante e quase sem precedentes. A arraia, possivelmente assustada ou encurralada pela proximidade de duas pessoas, agitou subitamente sua cauda musculosa para cima em uma reação defensiva. Em segundos, desferiu vários golpes. Sua espinha serrilhada, uma vértebra endurecida coberta por tecido venenoso, perfurou o peito de Steve e atingiu seu coração. Os ferimentos foram catastróficos. O cinegrafista Justin Lyons descreveu o movimento mais tarde como centenas de golpes em poucos segundos. Justin continuou filmando a arraia sem perceber que algo estava errado, até voltar para Steve e encontrá-lo cercado por uma nuvem de sangue na água. Steve emergiu à superfície, lutando para falar. Me atravessou o pulmão, ofegou. Mas à medida que o sangue jorrava, um silêncio inquietante caiu sobre o barco. Justin correu até Steve e manteve sua cabeça fora da água. O bote inflável chegou rapidamente e os membros da equipe o colocaram a bordo enquanto o sangue continuava a jorrar do ferimento. Steve olhou nos olhos de Justin e disse: "Estou morrendo." Isso foi o último que disse, lembrou Justin. Não havia nada que pudessem fazer. A reanimação cardiopulmonar foi realizada sem interrupção enquanto seguiam rapidamente para a costa. Um helicóptero os encontrou, mas era tarde demais. A espinha da arraia havia atravessado seu coração e causado graves lesões internas. Apesar dos esforços desesperados da equipe, Steve Irwin foi declarado morto pouco depois. A notícia de sua morte se espalhou rapidamente pelo mundo, levando ao colapso de vários sites de notícias, enquanto pessoas buscavam desesperadamente informações. Naquele mesmo dia, John Stinton, visivelmente abalado, realizou uma coletiva de imprensa para confirmar a trágica notícia e dar detalhes sobre o ocorrido. O pai de Steve, Bob Irwin, encontrou algum consolo ao saber que seu filho não estava mais sofrendo. Steve conhecia os riscos do tipo de trabalho que fazia e não teria querido de outra forma, disse Bob. Certamente morreu fazendo algo que amava. O parlamento australiano abriu sessões no dia seguinte à morte de Steve para que o primeiro-ministro John Howard pudesse expressar suas condolências. As bandeiras na ponte do porto de Sydney foram hasteadas a meio mastro por 2 dias em respeito. Howard ofereceu um funeral de estado, mas a família Irwin recusou, acreditando que Steve teria preferido algo mais íntimo. Foi realizado um funeral privado no Australia Zoo, onde o corpo de Steve foi enterrado em uma área inacessível ao público. Também foi realizada uma cerimônia pública em memória de Steve, transmitida ao vivo para o mundo inteiro, com uma estimativa de 300 milhões de espectadores sintonizados para prestar sua última homenagem. O material filmado da morte de Steve, capturado pela câmera de Justin devido à regra de Steve de continuar filmando, foi entregue à polícia para investigação. Após avaliar as imagens, as autoridades determinaram que Steve não provocou a arraia e confirmaram que se tratava realmente de um trágico acidente. John Stinton, que havia visto o material, estava convencido de que ele nunca seria divulgado. Terry Irwin decidiu nunca assisti-lo e tomou a decisão consciente de focar em celebrar a vida de Steve, em vez de se concentrar no momento de sua morte. Em um desdobramento aterrador que teria horrorizado Steve, algumas pessoas desorientadas retaliaram contra as arraias nos dias seguintes à sua morte. Pelo menos 10 arraias foram encontradas mortas e mutiladas em praias de Queensland, algumas com as caudas cortadas. A Organização de Conservação de Steve condenou rapidamente esses atos. Estamos indignados e desapontados que pessoas cometam tais atos contra esses animais, declarou um porta-voz. Isso é o último que Steve teria querido. Nos dias seguintes à morte de Steve, algo notável aconteceu. Enquanto o mundo chorava, Terry e a pequena Bindi, de 8 anos, apareceram com uma mensagem inesperada. Não culpem as arraias e incentivo as pessoas a não terem medo delas nem a odiá-las, disse Terry aos jornalistas quando a notícia das arraias mutiladas em Queensland se tornou pública. Esse acidente foi simplesmente extraordinariamente único. Bindi, que demonstrou uma sabedoria muito além de sua idade, acrescentou: esse acidente foi simplesmente extraordinariamente único. Bindi, que demonstrou uma sabedoria muito além de sua idade, acrescentou: sinceramente, não guardo rancor contra as arraias. São animais realmente lindos. Papai as amava. Esse momento mostrou tudo sobre o compromisso da família Irwin com a missão de Steve. Mesmo em sua hora mais sombria, a conservação da natureza foi prioridade. De repente, aos 42 anos, viúva e com 2 crianças pequenas, Terry enfrentou uma decisão impossível: se retirar da vida pública ou continuar o trabalho de Steve. Ela optou pelo último e recusou ofertas lucrativas para vender o Australia Zoo, apesar dos enormes desafios financeiros que tinha pela frente. Acredito que as maiores conquistas de Steve foram inspirar as pessoas a perceberem que uma única pessoa pode fazer uma grande diferença, refletiu Terry.
Agora devemos resistir e continuar. O que aconteceu depois surpreendeu até os fãs mais fiéis de Steve. Sob a direção de Terry, o Austrália Zoo não apenas sobreviveu, mas prosperou. Em 2015, ela ainda adquiriu 33 mil acres, criando um enorme corredor de vida selvagem, exatamente como Steve havia sonhado. O Hospital de Vida Selvagem do Austrália Zoo já tratou mais de 90 mil animais e se tornou um dos hospitais de vida selvagem mais movimentados do mundo. Mas a parte mais extraordinária do legado de Steve não foi nem a terra, nem as instalações foram seus filhos. Durante a homenagem a seu pai, a pequena Bindi, de 8 anos, fez um discurso que emocionou milhões às lágrimas. Não quero que a paixão do papai acabe nunca. Quero participar assim como ele, ajudando os animais em perigo. Ela cumpriu sua promessa, desde a apresentação em Bindi The Jungle Girl até vencer Dancing with the Stars. Em 2015, Bindi usou cada plataforma disponível para promover a conservação. Robert, que tinha apenas 2 anos quando Steve morreu, tornou-se um notável fotógrafo de vida selvagem e personalidade da TV, cujas aparições em The Tonight Show refletiam o entusiasmo contagiante de Steve. Em 2018, a família recebeu uma estrela na calçada da fama de Hollywood e, em homenagem a Steve, juntos encarnavam seu sonho supremo, uma família unida na missão de proteger a vida selvagem. Mas talvez o símbolo mais poderoso do legado duradouro de Steve tenha chegado em 2021, quando Bindi e seu marido Chandler deram as boas-vindas à filha Gracie Warrior Irwin Powell. Começou uma nova geração de guerreiros da vida selvagem. Embora Gracie nunca tenha conhecido o avô, Bindi diz que ela o chama de avô crocodilo e já aprendeu suas famosas frases. Gracie é tão fofa porque me lembra muito do papai, compartilhou Bindi. Ela está em tudo, é intensa e fabulosa. Fotos de Gracie no zoológico, interagindo com a vida selvagem sob cuidadosa supervisão, evocam fortes lembranças da jovem Bindi com seu pai. Um ciclo que se fechou, um legado que está assegurado. Os Irwin e a conservação global. O legado de Steve Irwin, o lendário caçador de crocodilos, vai muito além de sua família e de seu carisma televisivo. Steve e sua esposa, Terry Irwin, fundaram em 2002 a Wildlife Warriors, uma organização voltada para a conservação da vida selvagem, que rapidamente se expandiu para atuar em nível global. A visão de Steve sempre foi clara: proteger ecossistemas inteiros, não apenas animais individuais. Ele acreditava que a preservação de habitats era tão importante quanto a proteção das espécies que os habitam, um conceito que, na época, estava na vanguarda da conservação ambiental. Hoje, a Wildlife Warriors apoia projetos em todo o mundo, desde santuários de elefantes na Índia, onde animais resgatados de circos e atividades ilegais encontram abrigo e reabilitação, até programas de conservação de tigres em Sumatra, que lidam com o combate ao tráfico de animais e a perda de habitat. O impacto da organização é profundo, envolvendo não apenas cuidados diretos com animais, mas também educação ambiental, capacitação de comunidades locais e iniciativas de pesquisa científica que geram dados valiosos para políticas públicas e preservação de espécies ameaçadas. Contribuições científicas e descobertas. Além de sua fama na televisão, Steve Irwin deixou contribuições científicas concretas. Entre elas está a descoberta de uma nova espécie de tartaruga, posteriormente nomeada em sua homenagem, Elzeia irwini. Suas técnicas inovadoras de monitoramento de crocodilos, combinando observação direta, rastreamento por radiofrequência e registro comportamental detalhado, forneceram informações inéditas sobre padrões de caça, reprodução e territorialidade dessas espécies. Os dados coletados por Steve ainda hoje guiam projetos de conservação, servindo como referência para pesquisadores e organizações ao redor do mundo. O trabalho de Terry Irwin também merece destaque. Cientista experiente, ela liderou inúmeros esforços de reabilitação de animais e projetos de educação ambiental, garantindo que o legado científico da família se mantivesse sólido e respeitado na comunidade internacional. Juntos, Steve e Terry mostraram que ciência e paixão podem andar lado a lado, transformando observações de campo em ferramentas concretas de conservação. A família Irwin e a próxima geração. Após a morte de Steve em 2006, sua família assumiu o papel de continuar a missão. Robert Irwin, o filho mais velho, se destacou como fotógrafo de vida selvagem e apresentador de televisão, demonstrando a mesma curiosidade e coragem do pai. Desde muito jovem, Robert se envolveu em projetos de pesquisa e resgate de animais, documentando espécies raras e sensibilizando o público para a importância da preservação ambiental. Gracie Warrior, a filha mais nova, representa a próxima geração de defensores da vida selvagem. Embora ainda jovem, ela já acompanha seus pais e irmão em atividades de educação ambiental e observação de animais, absorvendo o conhecimento que será crucial para manter vivo o legado Irwin.
A família atua como uma força unida, combinando visibilidade pública com ação direta e garantindo que a mensagem de Steve continue a inspirar novas gerações. Educação e engajamento público. Parte essencial do legado de Steve Irwin foi sua habilidade única de conectar pessoas com a natureza. Ele acreditava que para proteger os animais era preciso primeiro conquistar a empatia das pessoas. A criação da Wildlife Warriors Lodge, inaugurada em 2022, exemplifica esse princípio. O Lodge oferece aos visitantes uma experiência imersiva, permitindo que eles observem e participem de projetos de conservação. Aprendam sobre ecossistemas locais e entendam o papel crítico que cada espécie desempenha no equilíbrio ambiental. Além disso, a família Irwin mantém um canal de comunicação contínuo com o público por meio de documentários, redes sociais e programas educativos, tornando ciência e conservação acessíveis a milhões de pessoas ao redor do mundo. Essa estratégia de educação ambiental interativa garante que a mensagem de Steve não seja apenas lembrada, mas incorporada na consciência global sobre preservação. Legado e influência global. O impacto de Steve Irwin transcende gerações e fronteiras. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela. E eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!